Bem-vindos ao nosso programa de hoje, o Evangelho no Lar na sua campanha mundial. Nós já estamos aqui na nossa sala com a Maria Gertrudes, que é a nossa companheira aí da doutrina espírita e divulgadora do bem e na sua vida social, né, na escola com as crianças, nesse projeto maravilhoso que ela conduz na sua vida em sua cidade, Ituiutaba. Sejam bem-vindos a este encontro fraterno do Evangelho, que nós vamos refletir sobre bem-aventurados os aflitos. Bom dia a todos, é um prazer estarmos reunidos, que nós possamos agradecer ao Pai esse momento de oração. Oração que é o nosso link com a espiritualidade maior, que nós possamos agradecer e orar. Senhor, nesse instante em que o mundo precisa tanto dos pensamentos positivos, dos pensamentos de saúde e de energia, oramos a Ti pedindo forças para que cada qual, em seu ambiente de trabalho, em seu ambiente do lar, possa fazer a sua meditação e obter dentro de si a gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelo ar que nós respiramos, gratidão por este momento ao qual passamos. Agradecemos a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome, pois foi dito um dia que quando uma ou mais pessoas se reunirem em Teu nome, ali estaria. Então, que a presença de Jesus se faça entre nós, que nós possamos buscar a harmonia de todo o nosso corpo espiritual e que isso seja refletido ao nosso corpo físico, que nós possamos buscar a harmonia de todas as nossas células, de todo o nosso corpo orgânico. E a Ti, Senhor, agradecemos por esse instante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço infinito. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como possamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações do mundo, mas livra-nos de todos os males. Teu é o poder, o reino, a glória e o amor que une a todos, e que seja esse amor endereçado aos irmãos que necessitam nesse instante. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação desse mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque serei reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Isso consta no Novo Testamento. A nossa convidada para cumprimentar e fazer o seu acolhimento, né, aos ouvintes, às pessoas que estarão também próxima de nós neste momento fraternal evangélico. Bem-vinda. Obrigada, Josi, obrigada, Luiz. É um prazer para nós, é uma honra muito grande, né, estarmos aqui de novo nesse momento de oração, de reflexão nas necessidades do mundo, né? E cumprimentar os nossos ouvintes, né? Todos são bem-vindos ao nosso coração. Lembrar mesmo, porque a gente nunca pode esquecer que o amor está no ar, né? E o amor preside as nossas vidas. Então, vamos nas aflições da vida, que nem sempre é só amor, é só alegria, né? Há muitas lágrimas nesse aprendizado do viver.
Mas é muito importante, Josi, porque esse momento da justiça, das aflições, que é um dos nossos temas aqui, que o nosso irmão Luiz leu, do Bem-aventurados os aflitos, quando o nosso Senhor Jesus, ele, naquele momento, né, tão sublime que ele fala das bem-aventuranças, ele fala no Sermão do Monte das bem-aventuranças, e bem-aventurados os aflitos, a gente nem entenderia isso naquele momento da fala de Jesus, mas hoje nós entendemos perfeitamente através do esclarecimento da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela veio desvendar para nós muitas das coisas que Jesus falou. E ele não promete para nós resolver os nossos problemas, né? Ele nunca nos prometeu que ia solucionar os nossos problemas, iria terminar com as nossas aflições. Mas Jesus falou que nós, dentro do conhecimento da boa nova, nós poderíamos diminuir estas aflições, superar as aflições da vida. No aprendizado do Evangelho que nós vamos encontrando as respostas. Por que nós sofremos? Porque existe momentos na nossa vida que nós pensamos que não vamos conseguir atravessar, né? Que são de intensa aflição. E eu acredito que o momento atual do planeta Terra, nós estamos vivendo essa aflição coletiva, esse medo, essa tortura psicológica, né? Essas emoções desencontradas. E tudo isso faz parte de um grande processo de evolução. Evolução dos nossos espíritos, do destino da Terra. Porque a Terra é um corpo, né? Único. Nós somos seres humanos reencarnados, reencarnados muitas vezes. E nesse contexto geral da Terra, Josi e Luiz, a gente vê que se nós não tivermos consciência da vida futura, é muito difícil a gente compreender esse processo de sofrimento que os seres humanos, todos nós, atravessamos no planeta. Então, a vida futura, esse conhecimento da vida futura, de como ela é desenvolvida, através do que nosso Senhor Jesus falou quando ele diz que meu reino não é deste mundo. Esse reino não é deste mundo, é o reino espiritual, é o reino das ideias, dos sentimentos, das vibrações, do amor. A construção do universo foi plasmada com amor. Nós somos frutos do amor e nosso destino é o amor. E no amor está a perfeição, o amor que ele nos ensinou. E essa vida futura, como diz o Evangelho, que só na vida futura podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, né? Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seria um engodo, quer dizer, um engano. Nós estaríamos vivendo um verdadeiro engano. Mas essa esperança, esse conhecimento que nos leva à esperança, que as mudanças, elas acontecem, e os fatos ruins, as dificuldades, os problemas, eles acontecem para nos melhorar, de algum modo, para progredir o nosso espírito, para a gente humanizar, para nós voltarmos para o nosso próximo, para nós exercitarmos a caridade em todos os sentidos, né? A material, a espiritual, a social, a particular, aquela íntima dentro de nós, que nós também temos que ter caridade para conosco, com as nossas dificuldades. Ele diz aqui, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Isso também é uma interrogação que fica no ar.
sofrer para ser feliz? Nós não somos apologistas do sofrimento, nunca seremos, mas porque nós não entendemos o sofrimento, né? Por exemplo, aprender é sofrer? Aprender é prazeroso, mas no momento que nós estamos aprendendo, nós temos as dificuldades e nós sofremos por não estar conseguindo alcançar aquele aprendizado. Quantos de nós somos aflitos para melhorar algo dentro de nós e não conseguimos? Quantos de nós pedimos a Deus para vencer um defeito, para vencer uma tentação, para vencer um hábito ruim, e nós não conseguimos? Isso são os aflitos que desejam melhorar. Então, essa aflição também ela está muito relacionada com esse processo da evolução do espírito, no sentido de sofrer para poder alcançar um objetivo. Não o sofrimento como a dor, por exemplo, que você vai para o hospital com cirurgia, tem um processo de dor. É um outro tipo de sofrimento. Mas passa também, porque tudo tem alívio. Então, Jesus prometeu o alívio. E ele sabe que até essa aflição que nós sofremos para alcançar os nossos objetivos, nós teremos um resultado. E esse resultado é o quê? O alívio das nossas expectativas, na verdade. Então, são muitas coisas bonitas que o Evangelho vai desdobrando e que nós vamos vendo vários ângulos desse Evangelho com a nossa experiência da vida, porque a vida é experiência, com as coisas que nós prestamos atenção, com o que nós vamos raciocinando em cima do ensinamento de Jesus, do ensinamento da espiritualidade, e nós vamos formando a compreensão que essa aflição que existe, na verdade, um breve momento em que nós vamos chegar lá na frente felizes, conseguir vencer. Pronto, a aflição toda acaba. Depois que nós conseguimos, a aflição vai embora. Então, esse é o alívio que Jesus, né, nos prometeu e que está acontecendo. Então, ele fala aqui, dizem para haver mais mérito, mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada haverem feito para justificar essa posição? É outra pergunta que faz o Evangelho. Porque uns nascem na miséria, na opulência, porque uns não são bem-sucedidos em nada, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Porém, o que se compreende ainda menos é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. Porque, na verdade, aqui na Terra, nós estamos vendo isso o tempo todo ao nosso lado. O tempo todo em família, na sociedade onde nós vamos, as desigualdades, a justiça não está sendo distribuída de forma correta, porque vivemos no jogo das aparências, né? Aí ele diz assim, é ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de perversos que prosperam. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, é aí que a doutrina espírita entra com sua força generosa. Quando nós começamos a enxergar tudo à nossa volta pela ótica da reencarnação. Ninguém está passando pelas aflições, pelos problemas. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Porque nós somos reencarnacionistas. Não é o caso, então Jesus tinha um monte de dívida porque ele foi crucificado? Não, Jesus encarnou. Ele encarnou uma vez em nossa Terra para construir. Ele construiu o planeta Terra e encarnou uma vez para poder implantar o seu evangelho definitivamente,
como que nós deveríamos sofrer para a gente chegar a alcançar a perfeição que ele nos fala. Eu fico pensando, nós aqui na Terra, tão pequenos ainda, né? Sujeitos a tantas trovoadas, e a gente, então, quer resolver tudo numa vida proporcional ao que nós conseguimos. Partindo do princípio que Jesus, né, falou que Deus não concede a nós fardo pesado além da nossa estatura, da nossa condição moral, física, para suportarmos. Porque ele é justiça. Então, ele não daria para nós um cargo impossível. Tudo é possível de suportar. E tudo é possível de transformar pelo amor, pela oração, pelo trabalho. Do trabalho de amor ao próximo. Nós aliviamos muita coisa, muita bagagem pesada, quando nós conseguimos exercitar dentro de nós perdão, paciência, resignação, amor, tolerância para com todos e para com tudo. Nós vamos conseguindo diminuir esse volume de coisas pesadas que foram acumulando, e precisamos resolver. O negócio é que nós temos que resolver esses problemas. Eles não vão ser solucionados enquanto nós não resolvermos. Não é Jesus que vem e nos liberta, nos salva. Ele só falou tudo que nós precisávamos. O resto é conosco. Partindo dessa justiça das aflições, que está falando o Evangelho aqui no capítulo 5º, que é maravilhoso. É um capítulo para a gente estudar, ele é muito longo. Ele tem muitas partes, muitos itens. Só na justiça das aflições, quando nós colocamos a justiça de Deus agindo entre os homens, em todas as situações, porque vítima e algoz. A vítima somos nós que colocamos muitas vezes como os que estão sofrendo. Algozes, quantas vezes fomos os algozes das pessoas que se consideram hoje algozes. Então, nós estamos trocando de papel. O papel é revertido. Uma vez a gente ataca, outra vez a gente é atacado. Agora, quem que está impune? Quem que está impune nessa situação? Quem está fazendo mal. Quem está fazendo mal vai ser punido, de alguma forma. Quem não fez o mal, ele está libertando, ele está resgatando. É realmente necessário essas reflexões que você colocou, mas ao mesmo tempo, né, como você também clareou, que Jesus veio esclarecer sobre a vida futura e que tudo que nós fizermos de bem e de bom, isso geram créditos de bondade, de generosidade, e que ao longo dessa trajetória na vida física, nós vamos permitindo que os nossos comportamentos do bem, de caridade e a nossa evolução se torna mais espiritualizada à medida em que eu tenho um pensamento bom. Mesmo que às vezes eu não queira fazer aquilo, eu recuo e não faço. Na doutrina espírita, o que a gente gosta muito dessa identificação na nossa vida é entender do lado da espiritualidade que existe em nós. Olharmos em nós como seres humanos do bem, o que nós podemos fazer de melhor hoje, que nós erramos, mas nós podemos melhorar. Então, que a gente possa seguir em frente. Certos comportamentos mais agressivos, violentos, nós vamos responder por isso, não é? Então, as leis funcionam para todos. Então, à medida que eu deixo de cometer o mal, eu ganho no bem, como você falou. Então, eu acredito também que as nossas aflições se amenizam à medida em que a gente alivia esses pensamentos. Porque nós estamos mesmo no plano de prova e expiação, no plano de dificuldade.
Ainda não somos merecedores de um plano melhor, mas nós já melhoramos, né? Quanta coisa já progrediu, a medicina, quanta coisa já aconteceu. Acompanhamos uma médica que fez uma cirurgia no senhor de 90 anos e ele está bem. Em outras épocas, era uma cirurgia de muito mais risco do que é hoje, não é? Então, nós estamos evoluindo. Uma vontade do universo, pelas leis cósmicas do bem, que o ser humano entenda essas reflexões para ir para a prática, né, no bem, para mudar o planeta, para melhorar o planeta. Nós estamos passando um momento diferente aí, coletivo, que veio para despertar isso, né? A moralidade, trabalhar em nós, o que eu estou fazendo, o que você está fazendo. Tem muita coisa em cima dessas reflexões, né? Principalmente para aqueles irmãos que nos escutam, que não leram ou não seguem a doutrina espírita. Então, alguns exemplos. O importante é você entender que o amor é a maior religião de todas. E, em segundo ponto, entender que a oração é a melhor forma de comunicação entre todos os seres. E você entender que nós temos duas certezas nesse instante. A primeira certeza é: Jesus está no leme do nosso planeta Terra. Ele comanda o nosso planeta Terra. Nós não estamos... A nossa nau não está sem dirigente. Ele é o piloto da nossa nau, do nosso navio, da nossa embarcação. E a segunda é que somos espíritos imortais, independente se você acredita na reencarnação ou não, como a Maria Gertrudes diz. Nós somos imortais. Todas as doutrinas que professam as religiões cristãs, elas falam da imortalidade. Então, nesse instante que falamos da imortalidade, nós encontramos a justiça divina, porque, de uma forma ou de outra, a nossa vida não se encerra no túmulo, senão não faria sentido algumas explicações das justiças das aflições. E outro ponto fundamental é a lei de ação e reação. Tem uma história que Chico Xavier disse, que está registrado nos livros, uma pessoa reclamando que foi assaltada e perdeu alguns bens materiais, e ela vai à delegacia fazer essa reclamação de uma forma muito acentuada. E conta isso a Chico, e Chico fala: dos males o menor. Pior se você fosse à delegacia dizendo que você, em vez de ser a vítima, fosse o réu. Porque todos nós temos a chance de fazer o mal. O mal está aí, no mundo. Isso chama-se livre-arbítrio. Joana de Ângeles diz: o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Não o mal que eu recebo de um irmão ou de outro. O mal que eu faço é o que me faz mal. Aquilo que é produzido dentro de mim. Aquilo que, perante uma situação, eu não tenho reação. Ou eu reajo pela atitude do mal. Eu tenho duas opções sempre. E quando eu penso no bem, penso na oração e penso no progresso, a gente vai caminhando. É importante a gente linkar com situações do cotidiano, e todos nós passamos por isso. Vamos dar exemplo do aprendizado de idioma inglês. É difícil você aprender o inglês. É uma barreira que se coloca com você, que às vezes você tem essa barreira na infância, na juventude, ou pelos pais, ou mesmo pela falta de vontade. Mas os irmãos que aprendem o inglês e que têm o idioma do inglês fluente, quando ele encontra com um nativo americano ou qualquer pessoa que fale só inglês, o que ele sente? Liberdade. Uma barreira inicialmente se colocou para ele, era uma barreira que ele tinha, só que na hora que ele supera isso, na hora que ele conversa com o outro irmão, ele fala: nossa, eu entendo o que o outro fala. Eu me comunico com o outro. Uma barreira inicial, uma dificuldade inicial, uma aflição, depois se tornou liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de comunicação, e assim é tudo na vida. O que nos é aflição nesse instante
o que nos é barreira nesse instante. Quando nós superamos, se torna liberdade, se torna superação. Então é interessante entender nesse conceito, quando nós superamos as nossas dificuldades momentâneas, sejam elas quais forem. Na hora que você olha para trás, você fala, nossa, eu me libertei e conquistei. Pode ser intelectualmente, pode ser de qualquer forma. É interessante nós pensarmos assim, não? A questão da dívida é questão que nós temos um passado. Se a gente quer chamar de dívida, quer chamar de passado, o importante é não nos fazermos vítimas. Sempre nos é alertado, a Josi aqui lembrou bem, que Joana de Ângeles diz que nós não podemos carregar nossas culpas, nossas vergonhas. Nós temos é que assumir responsabilidades. Tivemos, sim, responsabilidades em um passado. Tivemos, sim, responsabilidades ontem das ações que fizemos. Agora, o que eu posso consertar? As ações de hoje. Santo Agostinho ele cita sempre que nós possamos refletir no dia a dia para que o hoje seja melhor do que o ontem. Então, esse passado pode ser o passado de ontem, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, não importa. Mas como você se libertar disso, dessas culpas, entender como responsabilidade e, principalmente, entender que o Pai é justo, bom, misericordioso e que é amor a todos nós. É uma reflexão que você fez, Luiz, que eu achei também interessante, foi pensar, não é, Gertrudes, que a nossa vida é construída no dia a dia. O que nós estamos fazendo hoje, o que eu posso fazer amanhã, planejar o seu futuro, porque o seu futuro é reflexo do que é hoje. Então, se a gente for viver um dia de cada vez, já é um passo importante para que a gente não entre nessas aflições e ansiedade, não é? Isso nos ajuda. O que eu posso fazer? Tenho minha rotina, vou trabalhar, mas eu posso também adotar num período do dia ou à noite um momento evangélico, um momento de oração, agradecer, né? Planejar amanhã. Então, isso ajuda a melhorar as nossas aflições e não ficar pensando o que o outro tem, o que o outro faz. Se eu estou com algum problema, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? Se eu estou com essa dor, o que eu tenho que fazer? Quais são os passos que eu tenho que dar? Então, organizar a nossa mente também é um passo importante, não é? É verdade, viu, Jô? Você falou uma grande verdade, a gente planejar. Porque, assim, viver sem planejamento é muito triste, não é? É igual assim, você trabalha hoje, mas amanhã você não tem sequência desse trabalho, né? Então, acho que tudo é uma sequência de um dia com o outro. E é interessante o planejamento, porque sem planejamento, planejando já as coisas não dão certo totalmente, arriscam um planejamento. Sem planejamento é muito pior. Esse negócio que você falou, achei interessante. À noite, a gente tiver um prazinho, fazer o planejamento para o outro dia. Porque no outro dia você já vai acordar trabalhando à noite o seu cérebro, né, o seu espírito ali, para poder você direcionar as suas atitudes. Se tiver mudanças, natural, né? Mas você, pelo menos, está fazendo a sua parte. Eu achei interessante, porque cheio de problemas, como toda a situação do planeta Terra, das pessoas, dos lares, tem os seus problemas, as suas aflições, nós não pensarmos tanto nas aflições e nos problemas, mas já trabalhando a solução, né? O que eu posso fazer para melhorar isso na minha vida? O que Deus vai me ajudar para eu vencer essa situação? Aí entra o planejamento, né? Você ir lançando esses valores e trabalhando a solução, que a solução tem que haver para tudo nesse mundo. Nós já estamos, assim, caminhando por um processo eu digo, muita aflição coletiva, porque nós, até falei para você nesse tema, porque
há uma aflição coletiva no ar, né, Josi? A aflição coletiva no ar não depende de nós resolver. Um pouco sim, mas não tudo. Nós estamos nas mãos de uma série de situações, igual, por exemplo, as crianças estão, durante essa pandemia que nós estamos vivendo, sem aula. Mesmo que eu queira colocar crianças para dar aula, os professores podem falar, nós não vamos. Os pais dos alunos podem falar, não vamos levar as crianças. De repente, a solução vem de cima, através de um decreto que abram as portas. Aí tem a solução. Mas até isso acontecer, nós vamos ficar de braço cruzado? Não. Nós vamos orar, nós vamos conversar com quem tem poder. Na verdade, vamos articular, vamos ver que atitude melhor pode ser tomada, dar soluções, até a gente chegar àquela conclusão que o caminho é esse ou o caminho é o outro, né? O importante, como diz André Luiz, há uma mensagem lá no final, é a gente não divulgar o mal. O mal não merece comentário em tempo algum. A Maria Gertrudes falou uma coisa bem interessante. Diante da situação que nós vivemos, o que está em nossas ações? Não dá margem a ficar vendo coisas negativas na televisão, nas mídias sociais, no rádio, no WhatsApp, não divulgar as coisas, o que for negativo. O importante é você orar, mentalizar, pensar positivo, fazer o que está ao seu alcance. Então, não ficar divulgando notícias que não são positivas. O que nós podemos fazer é um momento de oração. E se não fosse essas reflexões que a gente faz e outras religiões também, como seríamos, não é? Nós temos tudo a nosso favor para que esse ser humano melhore. No Evangelho fala da oração. A oração é o sustentáculo para a nossa alma. Então, quando nós estamos muito aflitos, mesmo aqueles que não dizem não ter nenhuma religião, recorrem à ajuda espiritual. Nas nossas aflições, e às vezes tem pessoas que passam aflições pequenas ou não, isso não depende de medir a aflição do outro, né? Cada um tem a sua dificuldade, a sua necessidade. Mas a partir do momento em que nós melhoramos um pouquinho cada dia, eu deixo de pensar em fazer o mal para o outro, deixo de pensar na inveja, no ciúmes, no egoísmo. A gente vai limpando a nossa mente e enfraquecendo essas fraquezas do ser humano e pensarmos mais como alma humana, que esse é o convite que a doutrina faz, de que nós somos espíritos humanos passando por uma experiência física e que o espírito ele tem toda a potencialidade para seguir firme, forte e conseguir vencer essas dificuldades que parecem tão difíceis, né? Principalmente no momento de doença, e que outros irmãos fazem coisas, ou nós mesmos podemos fazer, não sabemos, não é? E a gente tem um sofrimento grande, mas se nós olharmos como almas humanas, espíritos humanos, com certeza isso vai melhorar, pensando em si e no outro. Isso é interessante que você falou, né? Espíritos humanos, né? Nós somos almas. O que é alma? É o espírito encarnado. Então, nós somos espíritos passando pela experiência humana. Uma outra coisa interessante que você falou também foi enfraquecer as nossas fraquezas. A nossa luta cotidiana deveria ser essa. Nós temos que enfraquecer as nossas fraquezas e fortalecer naquilo que a gente é forte. Nossas virtudes. As nossas virtudes. Na maioria das vezes, quando você erra e erra de novo, você está fortalecendo as suas fraquezas. Então, naquilo que você é fraco, naquilo que você já errou no passado, você tem que enfraquecer e ir esquecendo. Olha, é tantas reflexões, não é verdade? Nós estamos vivendo uma grande chance na Terra. Acho que uma grande chance está nos sendo concedido através de todas essas reflexões e até as religiões, né, estão se unindo mais. Então, eu vejo muito positivo. Eu penso que talvez muitos métodos na escola, porque todos os professores também, os educadores, eles estão refletindo, né, sobre a transmissão da educação,
porque às vezes muitas coisas têm que mudar, como o comportamento da sociedade, né? A nossa parte de higiene. É uma aflição que vai causar um grande bem para a humanidade. Às vezes é difícil de atravessar, porque não é como nós gostaríamos, nem está como nós gostaríamos, mas é como nós precisamos. É o único modo da gente amadurecer, da gente progredir um pouquinho e a gente entender a bondade de Jesus, né? Bondade sem limites. Esse amor maior que veio para nos redimir, para nos impulsionar, vivendo entre pedradas, açoites, incompreensões, e passando por tudo isso e ensinando, e exemplificando, e amando-nos, né, da forma mais profunda. A lei de Jesus, como a Maria Gertrudes disse, né, é a lei do amor. Não existe outra lei que não seja a lei do amor. Só que, pela religião no passado, as pessoas já mataram umas às outras. Na época das cruzadas, a história, infelizmente, registra fatos que não são positivos, em nome da religião. Só que a mensagem de Jesus era do amor. Só que, em razão do egoísmo, em razão da vaidade, as pessoas utilizaram disso para ferir o semelhante. E eu faço uma comparação, e veio uma imagem de um copo. Se nós pegarmos um copo de vidro e colocarmos terra nesse copo, esse copo está ali sujo, a água lá dentro e a terra, parado. Existe um momento que, se você colocar água limpa nesse copo, o copo vai ficar turvo e vai ficar em mudança aquela água suja que está ali, porque a água limpa está entrando. Enquanto toda a sujeira não sair do copo, ele vai estar passando por esse processo, até ser depositada a água limpa e sair a água suja. Então, nós estamos nesse instante. A Terra, rumo ao mundo de regeneração, como diz o Divaldo e o Manuel Filomeno de Miranda, a Terra está passando por esse processo. Nós temos que entender que essa água limpa, ela tanto tem que entrar no copo, na Terra, como também tem que entrar dentro de cada um de nós, no nosso interior, na modificação do ser humano, para que a gente dê oportunidade, fortalecer naquilo que a gente é melhor. Somos luzes, temos que aceitar e entender que somos luzes. Se a gente ficar muito no sistema do homem primitivo, nós perderemos a chance, né, e a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, nos embelezarmos, né? A Maria falava dessa estética espiritual, de ter oportunidade de conhecer a espiritualidade em nós e no outro, e a gente vai se afastar, a gente vai se excluindo da oportunidade, da beleza, da contemplação, da divindade, diante desse homem feio que a gente se torna, desse homem velho que a gente se torna. Então, a gente não dá a oportunidade do novo, da beleza, da natureza. Ah, eu não mereço. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Eu não tenho acesso. Eu moro longe. Eu tenho vergonha. Eu sou um coitado. Essas lembranças, esses pensamentos vão ficando em você, em nós, e aí a gente não enxerga a oportunidade deste momento, por exemplo, que nós estamos aqui. Então, tem muitas vezes também que a gente às vezes quer desistir, né, de um papo, de uma reunião, porque fala, vamos deixar para depois. E aí a gente vê que a oportunidade era essa. E a gente só agradece. Essa vontade, né? Toda vez que nós temos uma vontade, mesmo que pequena, e ajuda que todo mundo caminhe, né? Então a gente também tem esse papel na caridade. Se a gente está um pouco melhor que o outro, ajuda o que está do teu lado, no que você puder, né? E de coração. É isso que também se fala, né? Fazer de coração.
Agradecer, Josi, essa oportunidade tão grande de estarmos aqui no culto de vocês, a gente conversar com os nossos irmãos também, que estão nos ouvindo. Palavra maior é a esperança, né? Que nós temos que ter a esperança. A esperança vai nos dar muita força para todos nós continuarmos e vencer. Todos nós, nesse aprendizado, como ele deu o exemplo do copo de água, com a terra, aquela água, terra ter saído para o copo ficar limpo, quanto melhores ações e maiores ações no sentido do bem, mais nós vamos caminhando, né, para esse futuro esperançoso de vencermos. Então, nossas atitudes no bem é que vão nos fortalecer e mudar todo o sistema de aprendizado. Obrigada a vocês, um abraço para todos, que Jesus nos proteja, nos abençoe, nos tire do coração qualquer ressentimento, qualquer mágoa, qualquer pensamento sombrio, né? Que nós tenhamos a esperança dentro do nosso coração, que é a boa nova de Jesus. É isso que nos dá alento, que nos dá esperança e que nos conforta para sempre. Obrigada, queridos. A gente não pode esquecer, a Maria Gertrudes e a Josi, elas comentaram sobre a vontade. A Josi falou da vontade. E vendo a fala da Maria Gertrudes, a vontade e o dever, que é um trecho também do Evangelho, do Livro dos Espíritos. E a gente tem que lembrar de Jerônimo Mendonça, um gigante deitado, o qual é uma das inspirações da cidade de Tuiutaba e do trabalho da Maria Gertrudes na cidade, no Brasil. Que ele possa nos inspirar pelo seu trabalho, pela sua vontade, pela sua coragem, pela sua determinação. Que o trabalho que ele fez, Jerônimo e o nosso querido Chico Xavier, sejam esses reflexos em nossas almas. Joana de Ângeles escreveu assim: a paciência é virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo e da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. No livro Vida Feliz. Finalizando este encontro, queridos ouvintes, amigos, por este momento, o Evangelho no capítulo 6 traz para nós o Consolador prometido, que eu peguei uma frase assim: a fé no futuro, fazendo-nos ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, a perspectiva da felicidade que nos dá a paciência, a resignação, a coragem de ir até o fim do caminho da nossa jornada. A consolação pela fé e pela esperança. Quando você falou na palavra esperança, eu falei, olha, eu vou fazer meu evangelho e vai terminar com a palavra esperança. Olha a sintonia, como é bom entender e sentir a sutileza do plano espiritual conduzindo as pessoas quando se reúnem. E mesmo que elas estejam longe, em pensamento, nós podemos estar bem, né, um com o outro, desejar o bem para o outro. Então, queridos ouvintes, neste programa de hoje, a mensagem de fé, esperança, de bondade, gratidão por este momento fraterno, Jesus abençoando todos os nossos lares, na sua energia, que cobre a todos, independente de qualquer situação. Todos somos iguais perante os olhos do Pai. Desejamos a todos muita luz e espiritualidade. Um abraço a todos.